Agora vamos subir aqui. É aqui que fica com as luzes. Mas eu acho que começa a partir de março. Não é? Não parece que era aqui? Acho que era aqui. Essa escada aqui, sim. Nossa, que escada. Quando você olha lá de baixo, você não dá nada, né? Saudade da cidade, hein? Sobe que é uma beleza. Que nada, a menininha já cansou. Já não existe mais crianças como antigamente. Verdade. Nossa, tem mais lá em cima. Uau. Eu acho que aqui é um templo. Realmente, quando chega nos 30 anos. Na verdade, não, né? É quando você fica sedentário. Quanto mais escada? Vamos dar uma pausa, contemplar aqui. Deixa eu ver se você vai falar atrás de mim. A mesma escada lá. Vamos lá. Olha, se a gente tivesse tirado a sorte, amarrar ali. O que tá escrito? É... Fundado em Gyoki Bosatsu. Só tá escrito isso. Ali tá escrito os eventos que tem, né? 7, 8 de maio, não é? Isso. Porque é aniversário dele? É, Hanamatsu. É o aniversário de Buda. Uhum. Olha, aqui tem coisa pra comprar. Nossa, que templo bonito. Uau, aqui é bonito, vida. Tem gelo ainda. Eu acho que nevou recente. Tudo molhado ainda. É, tá com gelo. Agora vamos descer as escadas. Descer é mais fácil, né? Mais fácil. Engraçado que não tinha ninguém. De repente, uma multidão. Pelo amor de Deus, né? Não dá desse jeito, né? Cheio de gente. Verdade, pra gente poder lavar a mão. Nossa, dá um medo de descer aqui, não dá. Também, se a pessoa cair aqui, sai rolando. Não tem nem como parar. Né? Aqui não.
Todo mundo fica morto de subir aqui. Um cachorrinho. Também, coitado. E agora vamos para onde? E agora? Acabamos de chegar nesse local aqui, que vende sobremesas e bebida, né, amor? Isso. Bem tradicional, né? Muito tradicional. Agora a gente vai mostrar mais ou menos o que tem no cardápio, né? Olha. Aí essas são as bebidas de chá verde, que estão bem famosas, né? Aí essa daqui é por época, é de morango, é uma sobremesa de morango. Aí vem a sobremesa e mais a bebida por 1.760. E é edição limitada, né? E aí, vida, ansioso? Ansioso. Já sabe o que vai pedir? O de morango. O de morango, né? Isso. Só que esse aqui não é exatamente o tiramisu tradicional. Doratera. Dora é outra coisa. Não era tiramisu normal. Ah, a gente vai experimentar, né? Aí a gente vai saber se é bom ou ruim, né? Vamos pegar esse aqui então. Doratera. Né? Já voltamos com a sobremesa. O Mo vai pedir, né? E a gente já volta. Nossa sobremesa acabou de chegar. O que ela é, meu amor? Então, esse aqui é um tiramisu, né? De morango. Esse aqui é um matcha, né? Chá verde, no caso. Ele é de Kyoto, não é? De Kyoto. E ele é quente. Isso, tá quentinho. Esse aqui é diferente. Ele é um citrus, não é? Citrus com matcha. Nossa, eu nunca bebi assim. E vem até um açúcar. Como que é esse açúcar? Orgânico. É açúcar orgânico. Diferente, né? Tamo, muito chique, né? Vamos experimentar com É vocês. isso aí, hein? Vamos lá. Com qual que a gente começa, hein, amor? Não sei, mas eu vou primeiro colocar aqui, misturar. Quer ir experimentando? Fazendo as honras? Vou fazer as honras então do chá. Vamos lá. Eu acho que deve ser assim que bebe. Chá, É bom? Chá verde realmente quente é muito gostoso. Ele é igual o que a gente toma, assim, ou dá Gelado. diferença? Dá uma diferençazinha. Ele parece ser um pouco mais doce, não sei. Porque a gente compra os de garrafa de supermercado. É completamente diferente, É não é? diferente. Tomar assim quando eles preparam. Né? Nossa, é gostoso. Deixa eu ver se é bom. Não, é gostoso, né? É bom. Sim. Eu tô curioso nesse. Faça as honras. Peraí. Nossa, esse é bom. Esse eu gostei. Esse é porque como a gente é estrangeiro, a gente, né? Nossa! Eu não dava nada. Não é? Como a gente é estrangeiro, a gente tá acostumado com outro tipo de bebida, Sim. né? A gente não tá acostumado com o chá verde. A gente ainda assim um pouco mais porque a gente mora aqui, mas quem vem assim não tá, né? É diferente, né? Paladar, né? Isso, mas esse daqui não tá aquele amargo, tá muito bom. Ele parece literalmente um refrigerante. Um meio... suco, né? É gostoso. Esse é Gostoso. muito bom, 10 de 10. Esse também, ele é mais tradicional, assim, pra quem já tá acostumado a beber o chá verde, esse também, 10 de 10. Vale muito a pena experimentar. Mas o que eu tô mais curiosa é nessa sobremesa, gente. E ela tem um símbolo do onsen. Olha isso, gente. É bonito, né? Ela é linda. Vamos ver. Então vamos lá. Experimenta. Faça Vamos as honras. experimentar junto? Vamos lá, juntos então, hein? A gente vai desmanchar, mas... Nossa, é duro. Olha só. Ai, é um tiramisu mesmo. Olha, gente, deixa eu mostrar. Olha isso. Nossa. Nossa, é bom. Eu não dava nada, pra ser sincera.
Ele é macia, tipo... Nossa, muito bom. Ah, tá perfeito. Ele não tá aquela sobremesa seca. Nossa, é muito bom isso aqui. Nossa, esse eu dou 1000 de 10. Nossa. De tão gostoso que tá. Nossa, esse tá muito bom. Não parece um bolo brasileiro Parece. de morango, só que não. E não parece só chantilly, né? Parece mousse. É um creme, né? É. Nossa, gostoso. Pra mim, esse foi o melhor tiramisu que eu já comi. Uhum. Não me recordo de ter comido um tiramisu tão gostoso quanto esse. Nossa, muito bom. Tipo assim, a gente costuma comprar tiramisu no Costco, né? É muito bom. Nem se, né? Mas esse daqui nem se compara. Nossa, esse aqui... Eu não sei. Ele tem uma cremosidade assim, que ele espalha, ele derrete na boca. Não sei, é diferente. Ai, tá uma delícia. Se o Mo não comer, eu vou comer. Bom, né? E o morango, ele quebra um pouco, né? O gosto do café. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Eu não sabia que morango combinava com tiramisu, Também não. né? Ousado quem fez isso, porque... Né? E tem algo no meio, olha. Ué mesmo. O que seria isso, hein? Eu acho que é doce de feijão. Ou não? Ou não? Deixa eu ver. Será que é um diferencial? É um mandio? É um moti? É o quê? Não sei. É diferente. É como se fosse aqueles bolinhos tradicionais japoneses mesmo. Eu acho que tem doce de feijão. Tem, não Eu tem? senti uma pastinha. Ah, é porque a gente tá em Kusatsu, né? Se a gente... Tudo aqui é feito de moti e doce de feijão, não é? Mas não é ruim não, moti? gente. É mandiu, não é? É mandiu, É não? mandio, eu acho. Não É é ruim. mandiu. Nossa, esse daqui eu gostei. Mas é só uma parte que tem. Eu acho que é pra pessoa sentir o gosto mesmo aqui de estar em Kusatsu, não é? Por isso que tem esse mandiu. É Acho como que se é. fosse uma surpresinha no meio do tiramisu, né? Ah, mas não é ruim não, gente. Tipo, por mais que meu paladar não é muito acostumado pra feijão doce, mas esse aqui tava gostoso. Acho que é porque tá junto com o tiramisu. E com morango, né? Porque não dá pra sentir o gosto. O morango quebra bastante, o gosto não quebra. Quebra. Eu voltaria aqui pra comer de novo. Voltaria, vai. Eu também voltaria. Que é gostoso. Aqui tá gostoso. Eu achava que aqui não fosse tão gostoso assim, né? Mas não. E tá lotando de gente, né? Tá lotando, gente. Olha. Tá? Nossa, esse é muito bom. É um diferente gostoso, né? Eu nem sabia que combinava essas misturas. Limão, citros e matcha. E tem todo... Eles servem assim, é tudo bem bonitinho, sabe? Tem todo um ritual. É, olha que bonitinho a vasilhinha, né? Uhum. Não quer mais? Não, obrigado. Pode comer. Eu como mesmo. Tá Não, muito pode, bom, pode. gente. Esse restaurante eu recomendo. Recomendo também. O nome é... É um café, não é? Não sei o nome. É que tá aí. Depois a gente vai deixar o nome aqui, né? Na descrição, não, no vídeo, né? E na descrição, né? Também. Desde do ano Taisho, anos 12 de Taisho,
aberto. Tá escrito ali. Bom. É uma laranja. Não é limão. Eu achei que era limão. Eu também. Estão Gente, corrigindo. Corrigindo, é uma laranja. Então, por isso que depois que ele fica um tempo, fica com gosto de uma laranja. Né? Mas parece limão. Parece limão. Ou seria grapefruit? Não, grapefruit não é, né? Não, é laranja mesmo, eu acho. Corrigindo, gente, não é um limão. São 2 pedaços de laranja. Olhem bem. A empolgação. Bem que parece. Parece. Gostoso, né? Então, gente, a gente vai terminar aqui e vamos ver para onde a gente vai, né? Isso. Já já voltamos. Então, estamos aqui aguardando na fila e a gente achou que a gente estava na fila grande, só que não, a fila vai até lá no fundo. Olha isso, meu Deus. É muita gente. Nem eu imaginava que era um monte de gente assim. Ah, mas aqui é bem bonito, eu gostei. Nossa, aqui realmente você relaxa, né? Aqui é gostoso. A gente é a próxima leva. Que demora. Vamos lá, hein? A gente vai tentar. Acho que a gente vai conseguir pegar os tickets pra poder ver aquele o Yumomi, né? Isso. Lembrei. Que é assim, é uma tradição, né? Desde a era de Edo. Parece que daí eles usavam essa tradição para poder realmente resfriar a água sem usar água gelada, para poder manter, né, seus sais minerais, né? Porque daí assim daí eles tomavam banho. É bem interessante, né? Quando você conhece a fundo, né, a história, o significado, né, de cada coisa, assim, né? Da hora, interessante, né? Sim. Nossa, mas a todo momento parece que eu tô comendo um ovo cozido. Cheiro de ovo. Pra vocês saberem mais ou menos como a gente se sente, imagine isso, né? É esse cheiro. Olha, gente, que legal. É aqui, ó, que fica as filmagens ao vivo daqui. Que legal. Nossa, que legal. Hoje o dia tá tão bonito. Tá gostoso hoje. Quantos graus será que tá fazendo? Ah, deve ser uns 10 graus pelo menos, hein? Né? Acabamos de comprar os ingressos, né? E vamos entrar aqui. Gente, vamos entrando aqui. Uau! E eu esqueci de mencionar, gente. O Yumomi, ele além de resfriar a água, ele resfria cantando, né? Um som de musical, né? E fazendo uma dança, né? E esse é o diferencial, essa é a tradição. Interessante. Mas olha, gente, como é. Tá lotado de gente. A gente pegou um lugar aqui em cima, né? Ainda bem que a gente conseguiu, né? Mas aqui o bom é que eles aceitam várias maneiras para pagar. E se você vier de manhã, porque tem um horário que você consegue participar lá embaixo, resfriando a água com as tábuas. É uma experiência muito incrível, né? Mas como a gente já tinha chegado depois do horário, a gente não conseguiu pegar. 入り口付近が大変混雑すると思いますので、よろしくお願いいたします。
江戸時代の諸国温泉黄門鏡では、当時の最高位である東の大関の称号を与えられ、古くより多くの方に愛され続け、温泉とともに発展してきました。草津温泉、その人気の理由は、温泉はもちろんのこと、浴衣歩きが楽しめる温泉街、幻想的な姿を見せてくれるライトアップ、歴史をたどり建設された施設として、江戸から明治をイメージした御座の湯、大正ロマンをイメージしたここ熱の湯、昭和レトロをイメージした東寺広場など多彩な魅力があり、多くの人に愛される人気の温泉地となっています。草津に住む人々は温泉を活用し、大切に守り続けてきました。これらは文化となり伝統としてこの地に根付いています。その中でも草津温泉で古くから受け継がれてきたもの、それは湯もみです。湯もみは江戸時代より伝統的な入浴法の一部として湯を冷ますために行われてきました。草津温泉の源泉は熱く50度近いものがほとんどで、そのまま入浴することはとてもできません。しかし温度を下げるために水を入れたのでは温泉の効能が薄れてしまいます。そこで入浴できるまでの一定の温度に下げる湯もみが考え出されました。入浴法の一部だった湯もみを観光客の皆様に楽しんでいただけるショーとして1960年よりここ熱の湯で公演が始まり、現在に至るまで半世紀以上もの長い間、たくさんのお客様をお迎えし、多くの方に親しまれてきました。2015年には現在の大正ロマン風の建物へと生まれ変わり、ちょいなちょいなの掛け声を響かせながら、今日も草津温泉の伝統を継承しています。草津温泉の伝統文化、湯もみと踊りショー、心ゆくまでお楽しみください。
ありがとうございました。いもみのお姉さんたちでございました。皆様、こんにちは。2階のお客様もこんにちは。本日はようこそ草津温泉熱の湯いもみと踊るショーにたくさんのお客様にご入場いただきまして誠にありがとうございます。今日の草津温泉なんですが非常にとても良いお天気でございます。気温もね今朝ほどはちょっと低かったんですが、だいぶ上がりまして、やっと草津温泉にも春がやってまいりました。その中、本当によくお越しくださいまして、ありがとうございます。本日の司会を担当させていただきます、鈴木と申します。年齢不詳永遠の今みのお姉さんでございますが、どうぞ最後までのお付き合いをよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ただいま踊っていただきました草津節なんですが、昔から湯もみをするときに歌われた歌でございます。また踊りはお客様のおもてなしをする際に踊られていたものを色もこうして提唱し、ショーに取り入れご覧いただいております。さて皆様が今現在いらっしゃるところは草津温泉のちょうど真ん中で湯畑と申します。こちらにお入りになる前、右手のところ石柵に囲まれまして湯煙を上げていたところがあったと思いますが、湯畑源泉でございます。草津温泉源泉がたくさんございますが、代表的なものは7つでございます。そのうちこちらが一番大きく一番有名な源泉で草津温泉のシンボルになっております。もう一つございます。その反対側になりますが、四隅にこのような白い提灯が下がっております小さな建物がございます。出てからご覧いただくんですが、白畑源泉でございます。源頼朝にゆかりがあるということでございまして、源氏の白旗で白旗源泉と呼ばれております。この湯畑なんですけれども、日没だいたい5時頃になるかなと思っておりますから24時までライトアップが行われ、とても綺麗でございます。もう一箇所ですね、ここから左の方に入ってまいりましたところ、大自然に囲まれました西の河原公園という公園がございます。露天風呂のあるところでございますね。同時刻でライトアップでございます。よろしかったらご夕食後のひとときにでもちょっと気温が下がるかと思いますので、暖かな格好をしてお出かけになってご覧になってみてはいかがでしょうか。それからですね、もうお客様お気づきだと思うんですが、この草津温泉には出洗いの湯というのがあちこちに存在しております。これについてなんですが、草津温泉は昔から強酸性でございまして、殺菌効果には非常に優れております。これを利用いたしまして、ぜひぜひ皆様方にお気軽に手を洗っていただくということで作りました湯畑3箇所ございます。で今ご案内しました西の河原公園マスターミナルが2箇所、そのお隣の地蔵源泉にもございます。この地蔵源泉なんですが、最近は裏草津目洗い地蔵村と呼ばれまして、草津温泉の新しい観光のスポットになっており、3年ぐらい前ですかね、出来上がったものでございます。そこにはですね、大変珍しい顔湯というものがございます。これくらいの木枠があります。そこに顔を近づけていただきますと、源泉が流れておりますので、湯煙が上ってまいりまして、お肌につくといったような形でございます。またそこにはですね、とても大きなお地蔵様がございます。目洗い地蔵尊と呼ばれております。なんでそんな名前なのかなといったようなこともそばに逸話が書いてございますので、読んで楽しんでいただければと思っております。大変近いところで 1,2 分で行かれます。前の岩岳の源泉挟みまして、向こう側お土産屋さんがずらっと並んでおりますが、中琴のところに裏草津目洗い地蔵尊入り口と書かれました支柱の看板がございます。そこから入っていっていただきますとすぐでございます。お時間のある方お尋ねくださいませ。またこのレズノにおきましてもオリジナルのタオルを販売いたしております。今みのお姉さんが湯を揉んでいるイラストと、それから草津節の歌が描かれました可愛らしいタオルで1本250円ということで、受付の方で販売いたしております。よろしかったらどうぞお求めになってくださいませ。ではちょっとお一人だけね、お話聞かせてください。よろしいですか。草津温泉今日何名でお越しです。お二人お二人隣のそうです。はい、わかりました。初めて草津温泉は。はい、何か楽しみにされてきたものあります？温泉、そうですよね。草津温泉ですものね。日本屈指の温泉です。これからお入りになるんですよね。これから入る。はい。
暑いですけど頑張って入ってください。その他何か楽しみにされてきたものは温泉の他です。温泉の他。これね。はい、わかりました。これでわかりました。はい、ありがとうございます。ということは、湯もみということでございます。皆様ももうお待ちかねでございますので、早速湯もみのお姉さんを紹介したいと思いますが、拍手で迎えてくださったら嬉しいです。お願いいたします。拍手をもらって本日のお姉様のご紹介でございます。続きまして、湯もみのお姉さんたちは、皆様をお迎えいたしております。録音等は一切取り放題となっております。やきらに乗ってくださいね。ではお待たせいたしました。草津節とともに湯もみの実演どうぞご覧くださいませ。ありがとうございました。湯もみの実演でございました。はい、本当に拍手をありがとうございます。ショーはこれからまだまだ続きますが、ここで湯もみのお姉さんたち、次の準備のため一度戻っていただきます。お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここでお知らせです。ロフトでございます。実はですね、明日この場所におきまして11時30分から1時までの間、湯もみの体験をすることができます。最終の受付は12時50分となっております。ショートは別枠でございますので、もう一度チケットをお求めいただくんですが、300円ということでございます。その後ですね、こちらで板を持って体験をしていただくんですが、その時に写真を撮ってほしいなどというようなことがございましたら、スタッフがおります。声をかけていただければ、写真は皆様のスマホ等をお借りしまして撮って差し上げることもできます。また参加されました方全員の方に賞状をお渡ししております。ぜひこれをね、記念品としてお持ち帰りいただきたいと思います。明日11時30分でございます。お待ち申し上げております。
章の方に戻らせていただきます。今度は草津湯もみ歌と申します。この歌はですね、大河の草津節に比べますと非常にしっとりとしました温泉情緒たっぷりの歌でございます。途中にようおほほほいといったようなお囃子がたくさん入りますが、一名おほほい節とも呼ばれております。それでは今度はこの草津湯もみ歌、踊りと湯もみと両方ご覧いただきますが、ぜひともお客様最後の方にご注目くださいませ。それでは草津湯もみ歌、どうぞお楽しみくださいませ。ありがとうございました。最後の大盛りいかがでございましたでしょうか。ありがとうございます。それをもちまして本日の湯もみと踊りショーを終了させていただきますが、お客様にはお出口のご案内がございます。その場でお待ちくださいませ。本日誠にありがとうございました。Foi muito bom, não foi? Eita lasqueira! Né? Naquela hora que a luz apagou foi inesperado pra mim. Eu quero fazer isso em casa. Isso aqui da hora. Pô, da hora. Apagar a luz do banheiro de casa e splash. Oh, gostei. Agora vamos pegar o famoso ovo, aquele que é cozido na água do... Tipo essa água do onsen, daquele lugar, né? Ansioso pra comer esse ovo? Não tô com medo, mas vamos lá. Onde come ali? É. Eu tô vendo como é que...
Então tem que abrir. Vamos aqui no cantinho. Tem que esperar um lugar, acho que dá pra... Né? Vamos provar esse famoso ovo. Vamos quebrar então o ovo. Aí você coloca o tempero, né? Isso. Nossa, mas é mole, né? Olha. Nossa, Eita! Eu só vi o negócio voando. eu também. Você não quer fazer as honras? Vamos. Pode fazer as honras. Por incrível que pareça, não é tão ruim assim não. É gostoso? Gostoso também não é. É doce, salgado. Doce. É doce? Um pouquinho doce. Ah, então a gente tinha que ter trazido um salzinho? Ah, entendeu. Deixa eu experimentar agora. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Meu Deus. Bora lá. Vamos misturar pra ver se pega o... Gente, vocês querem um ovinho? Confesso que eu não sou fã de ovo assim, não. Não Eu é também gostoso, não. Não é gostoso. Mas tá bom, né? Não, ruim não é. Mas também bom também não é não. É, não, vale experimentar pra experiência, né? De você tá vindo aqui. Mas... É que a gente não é muito fã de ovo, né? Assim, né? Mole. É. Será que ela não tem uma frigideira não? Ah, não, vale a pena sim vir aqui experimentar. É diferente. Diferente. Gente, sabe qual que é o mais legal daqui? A gente tava passando pela rua, aí o senhorzinho, ele deu chá pra gente e, tá vendo, esse manju pra gente experimentar. O que você acha? Vamos comer? Nossa, é bom. É gostoso. É melhor do que eu esperava. É melhor que o ovo. 10 de 10. É que assim, eu não tô muito acostumado a comer feijão assim. Mas, vamos pensar, isso aqui não tá bom, não tá ruim isso não, tá gostoso. Né? Com esse chá verde, olha. Nossa, tá gostoso. Gostoso, né? Gente, depois a gente vai ver o nome daqui. E a gente vai deixar aqui no vídeo, né? Pra vocês também experimentar. Se caso vocês vierem, porque eles fazem na hora, né? Isso. Agora a gente chegou nesse lugar aqui, né? Que vende esses negócios aqui, né? Olha, é de konjaku. É. Ah, tem morango também do amor. Morango do amor. Tem um morango com açúcar. O que mais que tem? Ah, tem os branquinhos. O que seria esses branquinhos, vida? Então, eu tô tentando ver, mas... Não sei não. Mas aqui, tipo, parece que é bem famoso, muita gente veio. É um ponto, né, que todo mundo vem experimentar. Pra gente saber o que é só experimentando, né? Vamos experimentar? Topa? Então vamos. Estamos aguardando o Mo pedir. Olha que legal. この、はい、お団子は何の味ですか？味はくるみ味噌か蜂蜜付きなのみたらし。 Isso aqui é hachimits?
Eu quero, né? じゃあ蜂蜜はいはい Um ou dois? さ Um só? 500円はいはい Legal, né? Pelo menos a gente sabe que é com mel e aquela farinha de kinako, né? Olha ele preparando. Olha quantos. Vamos comer aqui no cantinho? O que você acha? Vamos experimentar? Vamos lá. Vamos ver a sua reação experimentando. Deve estar bem quente, né? Deve estar muito quente. Fez agora? Vamos lá. Ó, Ai, que bonito. É com o símbolo de onsen, né? que legal. Eu gostei. Não, o bom que é de mel, né? Pra quem não gosta, né? De coisas diferentes. É o que? Mochi? É mochi? Ah. Gente, então é mochi. É aqueles bolinhos de arroz? Eu achei que fosse um pãozinho. Olha, é motivo. Nossa, gostoso. É como se fosse um dango. Ah. Deixa eu experimentar, gente. Vamos lá. Só um momento. Olha aqui. Nossa, é gostoso. Dá vontade de chuchar assim mais no mel. Pior, né? Né? Mas, nossa, é uma delícia. Bem diferente. Tá gostoso? Ah, é bom demais. Eu já gosto dessas coisas, né? Então, esse eu gostei. Esse é gostoso mesmo. Gente, aqui tem uma variedade de coisas pra comer. Esse eu dou 10 de 10. Tá explicado porque enche de gente e é tão famoso aqui. E ele faz na hora também. Mas na verdade, tudo aqui eles fazem na hora. É. Né? Tudo é bem fresquinho. Não assobre, porque voa tudo, gente, essa farinha. Bom. E é essa a loja aqui, ó. Ó. Acabamos de chegar no onsen. Ele tem tanto para homem, para mulher, mas também ele tem o privado. A gente vai se informar certinho e já damos mais detalhes. Mas é esse aqui que a gente vai hoje. Chegamos aqui agora, né, no nosso onsen privado. E ficou, é quanto? 2.000 e... pessoa, né? 2.200. 2.200. Eu sei que saiu 4.400 nós dois. Isso. Mas é bem... Olha, você deixa as coisas aqui. Olha como funciona. Tem até uma balança. O banheiro. Aqui. Olha, tem tudo. Parece um mini hotelzinho. Mas o melhor é que é privado, né, gente? Olha isso. Nossa, que cheiro de ovo. Nossa, é quente. Né? Mas tem tudo. Nossa, que da hora. Bom, né? Deixa eu mostrar aqui. O que vocês acham, hein? Aqui temos um tapete quentinho.
Ai, mas eu gostei. Nossa, aqui parece ser bem legal. Vamos agora entrar, né? Isso. E depois contamos pra vocês a experiência que foi aqui. Acabamos de sair aqui, né? Do onsen. Nossa. Que delícia de onsen. Olha, e aqui tem uma lojinha, gente. Deixa eu mostrar aqui. Olha, o que é isso, meu amor? Gumanchan. Eu acho que... Isso aqui? Ah, isso aqui? Essa lojinha é legal, né? Nossa, tem muita coisa. Tem isso aqui também. Olha, que bonito. Olha, do Shincha. Olha a farinha de kinako. Olha, o que é isso? É furikake? É furikake daqui. Esse aqui é negisupo. Ah, é Sopa de suco. negi, cebolinha, né? Ah, eu achei que era aquela farinha de kinako. Errei, gente. Olha, aqui tem um macarrão. E esse macarrão que é famoso aqui. As coisas aqui não tá tão caro, né? Olha, e tem a sacolinha própria daqui. Bonitinho, né? Tem meia. Olha, que isso? Ah, esse aí é tipo... Eu acho que é moti. É moti, mas ele é um moti diferente, né? É. Uau! Olha, aqui também tem aquelas mesmas balinhas, coisinhas, né? Acabamos de sair aqui do onsen, Isso. onsen privado, e já vemos por aqui um restaurante. Vamos mostrar esse mapa? Olha o mapa que a gente pegou daqui. Olha, ele aparece de um lado todo verde, né? Mas do outro lado é tudo que tem aqui. Nossa, tem muita coisa, né? É imenso. Eu acho que um dia não dá pra explorar tudo, não. Na verdade, a gente só ficou em uma parte até agora, né? Só o mais famoso. Isso é verdade. É mais um motivo pra gente voltar aqui. Exato. O que você achou, meu amor? Nossa. Pós-onsen. Valeu a pena? Valeu pagar? Valeu muito a pena, porque assim, você relaxa, literalmente relaxa. Né? Eu senti, né, a diferença de uma água quente, tipo assim, que a gente faz em casa, com água daqui mesmo. Né? A pele fica bem macia. Eu também senti diferença, viu? A gente fica bem relaxado, né? Nossa, depois que a gente sai assim, nossa, é muito bom. Se eu soubesse que era tão bom assim, tinha vindo aqui antes, né? Isso é renovado, não sei. Né? É uma boa opção para vocês que querem relaxar, descansar, tá precisando, né, tirar um tempinho. Não é? Muito bom. A gente tá voltando lá para aquela área que a gente tava, que é a área mais famosa, uma das mais famosas aqui. Sim, porque a gente agora quer tentar ir nas outras lojinhas, ver o que ainda dá pra comer. Eu ainda quero experimentar mais coisas. Não, a gente come, a gente pega o pudim, por exemplo. Sim, meu amor já está satisfeito. Diz que não quer mais comer, não. Na verdade, não quero mais não. Ah, eu quero experimentar. Eita lasqueira. É, gente. Nossa, o que me surpreendeu aqui da quantidade, né? De lojinha, restaurante, cafés ou ônibus. O legal daqui é que você vê todo mundo com essa roupa. Porque sair do onsen, né? Só que aquele local que a gente foi tem o privado e o que você pode ir ao ar livre é separado. Eu acho que também tem os juntos, né? Acho que tem também. Aqui também um outro, né? Onsen. Ou não? É, aqui já é tipo um hotelzinho também. Ah, aqui tem loja. Nossa, Olha. o naipe. Não, o bom é que a gente achou um estacionamento bem perto, né? Da área ali, né? E não foi tão caro, porque a cada 3 horas, 1.000 ienes. Aí varia, né? De estacionamento para estacionamento.
Porque se você procurar, você acha. Agora, se pegar o primeiro, às vezes é mais caro, né? É que a gente deu sorte. O que mais que temos por aqui? O engraçado é que a gente só tá indo, né? A gente nem colocou no mapa. Não, é que eu tô vendo pelas placas, né? Rio Batalha. Ah, entendi. Não, o lado bom daqui é que tudo é sinalizado por placas, né? Sim. É bem sinalizado, não? Bem sinalizado. Essa parte, sim. Algum ponto negativo até agora? Não, até que não, viu? Não, né? Ah, só que o pessoal às vezes dirige bem. Eu acho que... Era aqui, não é? Rio Batalha. É aqui, né? E vira ali. Eu lembro dessa parte que a gente passou. Será que o pessoal que mora aqui, né? Será que eles frequentam sempre aqui ou já devem Tem estar, jogado. né? Acho que o pessoal daqui, tem muita gente que aproveita pra abrir um mercadinho. Um comércio, né? É, Um meio de ganhar dinheiro. é. Igual o senhor que tava recebendo onde a gente colocou o carro, né? Ali também parece que foi, né? Algo do tipo. Mas olha, é tudo muito grande. Nossa, muito antigo. Tipo, Japão antigo aqui. Eu me sinto assim também. Em um Japão que eu não conheço. Você olha assim pra dentro das casas, é bem, né? Olha, de volta ao passado. Ah, é gostoso vir aqui. É gostoso. Demais. Você vê todo mundo andando com essas roupas. Olha, aqui tem banheiro. Diferente esse banheiro. É público, né? É. Interessante. É porque, né? Tipo, os restaurantes que a gente foi, eu não vi se tinha banheiro. O café, né? Acho que não. Não sei. Eu só sei que eu achei uma coisa diferente. As lojas de conveniência. Normalmente a gente vê colorido. É preto, Verdade. né? Assim que a gente vê, a gente tenta mostrar. Olha, aqui tem um outro café. Olha, essa parte já tá iluminada. Aqui é o que? Coisa... Parece remédio. Olha... Se a gente for pra cá, né? Nossa, tá bem movimentado, né? Está de noite? Aham. Olha o pessoal. Não parece que amanhã é segunda-feira. Não? Olha que legal. Olha como é a noite aqui. Realmente é muito bonita a noite, né? Olha que lindo. É ali que é a iluminação meio roxa. Vamos lá? Vamos lá?